Olá! Toda produção agropecuária pode ser melhorada no que diz respeito à produção e ao impacto ambiental, mas para isso é necessário conhecer todo o sistema produtivo. Estudos que envolvem a exploração leiteira em área de microbacia hidrográfica na região da produção é o tema da Universidade Aberta desta noite. A reportagem que abre o programa foi produzida pelos estagiários do Núcleo de Jornalismo da AGCOM, a Agência de Comunicação Integrada da UPF. A produção leiteira exige uma série de cuidados e etapas para que o produto chegue ao consumidor com qualidade. Os aspectos que envolvem o solo onde o gado se alimenta estão entre os fatores que podem contribuir para a produção leiteira de qualidade. Na UPF, pesquisadores estudam o manejo do solo no sistema leiteiro. O projeto foi desenvolvido para atender uma necessidade da região da produção, que partiu do CORED, o Conselho Regional de Desenvolvimento. E visa identificar manejos de solo sustentável dentro de um sistema de produção, identificando então os pontos de estrangulamento que tem esse sistema de produção leiteiro nessa região da produção. O local escolhido para a pesquisa foi Vila Maria, por ser considerado um município de grande atividade leiteira. Como a gente não tinha condições de atender todos os municípios da região da produção, foi escolhido a cidade de Vila Maria por entendermos que a cidade de Vila Maria representa um sistema de produção leiteiro da região da produção. Para a pesquisa, foram selecionadas 12 propriedades de agricultura familiar dentro da microbacia da linha 17. Foram feitos questionários para conhecer melhor o tipo de produção e a quantidade de área plantada em cada propriedade rural. Como é um projeto de pesquisa, a importância é fazer um diagnóstico da situação hoje que se encontram essas propriedades, essas pequenas propriedades da exploração leiteira, tentando elencar pontos de estrangulamento nesse uso do solo, nesse manejo dado ao solo, de uma maneira que os resultados desse projeto possam ser usados e direcionados pelos técnicos da Emater, por exemplo, os técnicos do banco, para incentivos em algum tipo de sistema mais eficiente. As amostras de solo retiradas do campo são trazidas até o laboratório de manejo do solo da UPF. A partir da secagem e moagem da terra, são feitas as análises químicas em busca dos nutrientes que compõem o solo, além das análises para verificar o potencial de retenção de água. A importância de colocar em prática o que aprende em sala de aula é destacada por Fábio. Graduado em agronomia, o estudante do mestrado amplia o conhecimento integrando o grupo de pesquisa que estuda o manejo sustentável do solo em microbacia hidrográfica com produção leiteira. Eu acompanho todas as atividades, desde a coleta a campo, às análises químicas do laboratório, químicas, físicas e biológicas. Para mim vai ser um projeto resultante da minha dissertação, do mestrado, onde eu vou conseguir aproximar a pesquisa da realidade rural, e a participação dentro do projeto está sendo muito construtiva no âmbito de estar indo ao encontro dessa análise que eu estou fazendo no laboratório, está especificando quais são os problemas que o agricultor enfrenta no seu dia a dia. Para os estudos, os pesquisadores contam com a estrutura do SARLE, o Serviço de Análise de Rebanhos Leiteiros da Universidade. Aqui foram analisadas a qualidade da produção de 137 animais. Durante 7 meses foram coletadas as amostras do leite para verificar a composição química do produto, como quantidade de gordura, proteína, lactose e bactérias existentes. Descobrindo as limitações do solo, os agricultores poderão melhorar sua qualidade química e física, para que a produção das plantas forrageiras que servem de alimento para o gado sejam ainda mais nutritivas. Com uma boa alimentação dos animais em função do solo de qualidade, as despesas com ração diminuem para o produtor, sem a perda da qualidade do leite e reduzindo o impacto ambiental. O projeto, ele, de uma certa forma, ele sai dos padrões da pesquisa clássica, porque a pesquisa clássica traz os problemas para dentro da universidade e tenta reproduzir as situações dentro da universidade, e esse projeto tentou o contrário, ele tentou ir na comunidade para diretamente sobre a situação real tirar algumas inferências no âmbito científico
Eu sou Jéssica França, estudante do 7º nível de jornalismo e estagiária da AGECOM, Agência de Comunicação Integrada da UPF. No Universidade Aberta desta noite, apresentamos o projeto de pesquisa Manejo Sustentável de Solo em Microbacia Hidrográfica com exploração leiteira da região da produção. Nossos convidados são o professor Edson Campagnolo Bortoluzzi, graduado em Agronomia, mestre em Conservação do Solo e doutor em Ciência do Solo. Neste bloco, é nossa convidada a Daniela Batista dos Santos, graduada em Agronomia e aluna do mestrado em Agronomia aqui na UPF. Sejam os dois bem-vindos ao programa. Professor Edson, a gente viu que esse projeto ele foge desses padrões clássicos normalmente de uma pesquisa, e sim ele foi até a sociedade, até a comunidade perceber uma necessidade. E em função disso que se estuda, que se fez esse projeto. É verdade, Denise. Normalmente o pesquisador ele tem dentro das grandes temáticas de pesquisa a possibilidade de estudar alguns pontos, algumas questões de pesquisa, alguns problemas que acontecem na comunidade, na realidade, na sociedade, dentro da universidade, de maneira a reproduzir partes desse processo dentro da universidade. É o que a gente chama de experimentação. A diferença desse projeto, basicamente, é que foi uma necessidade levantada pelo CORED com relação à bacia leiteira na região da produção, que são 23 municípios. Então, a gente foi à comunidade escolhendo, claro, uma cidade que representasse e que fosse uma atividade importante para representar toda a região da produção. E aí nós escolhemos Vila Maria. Isso. Por que ela tem essas características que estão presentes também em outros municípios aqui da nossa região? Como a temática levantada pelo CORED era a bacia leiteira, nós percebemos que Vila Maria, apesar de ser um município pequeno, o seu PIB está basicamente associado à produção agrícola e dentro da produção agrícola associado à produção de leite e com possibilidade de expansão. Então, baseado nesses critérios e, além disso, todos os critérios técnicos com relação à presença de mata nativa, os sistemas de produção organizados em pequenas propriedades. Então, essas características nos forneceram subsídios para inferir que essa característica é representativa da região da produção. Professor, nesse projeto se busca melhorar, de alguma forma, propor alternativas para melhorar esse sistema, toda essa cadeia produtiva do leite. E isso envolve estudos quanto ao solo e também numa região aí de microbacia. Explica para a gente essa relação. Bom, quando a gente fala em incentivar a produção de um setor, o setor leiteiro, por exemplo, a gente pode muito facilmente cometer um erro de achar que o setor leiteiro ele é algo isolado dentro de uma propriedade. Isso não é verdade, porque qualquer tipo de exploração ela está associada aos componentes do território. E o principal componente do território, ele é a microbacia, isto é, uma área geográfica onde convergem todas as águas para um ponto no final dessa microbacia, que é o exutório. Então, o setor leiteiro, na verdade, ele está associado a um determinado uso do solo, que a gente pode chamar, inclusive, de associação de integração lavoura-pecuária, porque nessas áreas o produtor não dá um uso exclusivo de atividade leiteira. Ele tem também atividade agrícola de produção de grãos e também a produção de pastagens para que essa propriedade consiga fechar o seu ciclo produtivo. Até porque a característica é pequenas propriedades, a agricultura, essas pequenas propriedades que têm todas essas características. Exatamente, a leitura que você fez é correta. O interessante é que quanto menor a propriedade, maior é a diversificação do uso do solo e dos manejos dados a esse solo em função do tamanho da propriedade. Então, a gente percebeu que propriedades menores têm uma diversificação da sua matriz produtiva maior do que propriedades maiores que são mais específicas. Uhum. Professor, esse estudo começou no ano passado, e teve o envolvimento de vários estudantes, tanto de graduação quanto de pós-graduação. É necessário em função da complexidade dele também. Isso, a gente tenta extrair, digamos,
envolver o máximo de pessoas competentes dentro de uma equipe e, de certa forma, eclética, e de vários níveis também de graus de dificuldade de estudo, para conseguir responder à comunidade e aprofundar algumas questões. Então, a nossa equipe baseada aqui em Passo Fundo, ela compõe estudantes de graduação de agronomia e mestrado do curso de pós-graduação em agronomia. A Daniela é uma das participantes desse trabalho de pesquisa, que é estudante do mestrado já, né, Daniela? Eu queria que você falasse um pouquinho do teu envolvimento, de que forma que você, os colegas também trabalharam então nesse projeto de pesquisa. Bem, de início o projeto já estava idealizado. A nossa parte não teve muita colaboração inicial. Nós entramos então com a execução das tarefas de coleta e análise, e à medida que a gente ia respondendo algumas respostas, outras perguntas iam surgindo. E aí que foi a nossa grande colaboração. Então, várias dessas respostas vão ser respondidas em 3 dissertações de mestrado, 3 pós-graduados que estão envolvidos no projeto, além dos alunos de graduação estarem participando com experimentos locais em produtores dessa região da microbacia. Então, algumas respostas foram respondidas e outras ainda estão por responder. E essa é a dinâmica também da pesquisa, né, professor? Se busca resposta para algumas questões, mas muitas outras novas questões surgem também. Exato. Exatamente. Mais importante do que uma resposta são as perguntas e as questões que a gente consegue levantar dentro da nossa atividade. É isso que faz a pesquisa andar, a ciência andar, e é isso que faz novos resultados serem também alcançados. Para desenvolver esse estudo foi necessário, assim, me parece que foi básico, buscar estudar o solo, né? Qual que é o diagnóstico que foi feito nesse solo, nessa região aí, dessas propriedades que foram estudadas? Não sei se a Daniela ou o professor podem responder. Quais os principais problemas enfrentados pelos produtores, né, nessas regiões das propriedades? Como a parte da Daniela é justamente no uso do solo, eu gostaria que ela discursasse um pouco mais sobre o assunto. Falaremos então. Como as propriedades, como já foi dito, eram basicamente pequenas propriedades, elas tinham e têm um estrangulamento em área. E como a atividade leiteira ela entra em competição na estação de verão com as culturas produtoras de grãos, esse foi um dos principais problemas que a gente encontrou, de mais produção de grão em detrimento de áreas de pastagem para o gado, para o rebanho leiteiro. Então essa foi uma ordem que a gente chama de uso do solo, né, um estrangulamento nessa ordem, além de outros fatores como a gente observou. A gente fez análise, fizemos um levantamento de uso, caracterização, tipos de solo dessa microbacia, e em cada propriedade nós coletamos solo para fazer análise química e física. E dessas químicas em fertilidade, digamos assim, e as físicas, porosidade, macroporos, bem em função de análise física mesmo. E outro estrangulamento que a gente observou, que em relação à química, havia um desbalanço, eu posso falar assim, de nutrientes no solo. Um nutriente em detrimento de outro. Então, uma inadequação na adubação daquelas áreas. Então, se eu esqueci algum, professor me ajuda, são os 2 pontos fortes assim, que a gente observou em relação ao solo. Professor, me parece que com esse diagnóstico feito, contribui bastante para esses produtores rurais que têm aí, né, eles têm essa informação de como que eles podem atuar ali nesse manejo do solo para melhorar, porque um solo adequado ele é fundamental para essa produção leiteira também. Com certeza. Se nós pegarmos simplesmente a parte química do solo, questão de fertilidade, a fertilidade do solo ela é muito um reflexo do que é o solo naturalmente, mas também o manejo da fertilidade dado esse solo ao longo dos anos. E o que a gente percebe, primeiro, que os solos da microbacia eles são muito férteis mesmo, desde que cuidado alguns pontos dentro da fertilidade, principalmente relacionado à calagem. O que é calagem? É a aplicação de calcário. Um outro ponto dentro da fertilidade importante é a adubação relacionada a fósforo. E o que a gente percebe, Denise? Que historicamente esses solos, em muitas das áreas estudadas, que eles têm uma espécie de vício na fertilidade, na adubação. Isto é, alguns produtores têm por hábito a aplicação de um determinado tipo de adubo com uma determinada concentração e dose.
Pois bem, se isso se prolonga por vários anos, acaba concentrando um elemento no solo em detrimento de outro elemento. Acaba se tornando tóxico até esse solo em alguns casos. No mínimo, dispendioso. E com alguns problemas ambientais também. Então, essa pesquisa levantou exatamente isso. Ou seja, em algumas áreas, uma deficiência de fósforo, e em outras áreas, em praticamente 100% delas, um excesso do nutriente potássio. Então, ao longo dos anos, se for corrigido isso em termos de adubação, o produtor vai ter uma economia no uso de um tipo de adubo, né, do cloreto de potássio, em detrimento, então, podendo investir naquele elemento que está limitando o sistema de produção dele, que é o fósforo. Está certo. Por enquanto, obrigada, professora. O senhor continua aqui com a gente. Agradecemos a participação da Daniela. E agora a gente faz um intervalo e voltamos em seguida com mais detalhes desse projeto que trata do manejo sustentável do solo em microbacia hidrográfica com a exploração leiteira. Já voltamos.